Oi, terceiro ano. Vocês nem imaginam a saudade que eu tenho de vocês, vontade de estar na sala, de poder ver as carinhas de vocês. Mas eu espero que todos estejam bem e estou aqui para mais uma aula, então, e eu resolvi gravar essa aula agora porque é um conteúdo que eu acho mágico da língua portuguesa, que é o modernismo. E o modernismo ele tem muito a ver com a nossa realidade também. Então, por isso eu acho que ele é muito importante, além dos aspectos que ele vai ser muito pedido no Enem, né? Então, além das obrigações de estudar o modernismo, ele também tem uma certa magia, assim, que eu sempre gostei muito, tá? E para a gente iniciar, então, nós vamos falar um pouquinho sobre Fernando Pessoa, tá? Fernando Pessoa, ele é um poeta português e ele faz parte do modernismo português e foi um dos que criou a revista Orfeu, que está ali no conteúdo, foi muito importante, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho o Fernando Pessoa para entender também o que acontece depois, tá? Então vamos lá. Fernando Pessoa, ele era um cara multifacetado, ou seja, tinha muitas caras, muitas faces. Mas não quer dizer que a personalidade dele era ruim ou boa, não. A gente está falando de criação literária, tá? Então ele era multifacetado. Os temas que ele falava sobre Portugal antigo, Portugal moderno, tinha muito de elementos de modernidade na criação do Fernando Pessoa, tá? Não a modernidade que a gente fala assim, ah, eu tenho um iPhone, o melhor recurso na tecnologia. Não, a modernidade é um tipo de pensamento que se estabeleceu lá no século XIX. Imaginem que as cidades estão começando a modificar, a indústria se transformando. Então, as pessoas tinham um outro pensamento, eles estavam vendo uma cidade muito diferente, tá? Então, claro, a modernidade ela mostra essa evolução que existia lá no século XIX. Então, mexeu muito com os poetas, mexeu muito com as pessoas. E essa modernidade ela é tema de Fernando Pessoa, além de elementos da natureza, tá? Então, para falar de tudo isso, Fernando Pessoa criou o que a gente chama de heterônimo. Heterônimo não é a mesma coisa que pseudônimo, tá? Pseudônimo é quando, se eu chegar para vocês e disser assim, eu não quero mais ser chamada de Giovana. A partir de agora, o meu nome vai ser Larissa, tá? Então eu vou escrever textos e assino lá, Larissa, tá? Como se fosse a Larissa que tivesse escrito esse texto. Isso é o pseudônimo. Agora, o heterônimo já é bem diferente. Ele seria como se eu tivesse dado uma data de nascimento para Larissa. Ela tem pai e mãe, ela tem uma biografia dela, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, se ela tem namorado, se ela não tem, tá? Então, só que a Larissa, ela pode não escrever do jeito que eu escrevo. Eu vou fazer a Larissa para ela ser diferente de mim, escrever diferente. Então, isso que acontece com o Fernando Pessoa, ele cria pessoas diferentes, ele cria pessoas com escritas diferentes. Ele está escrevendo, mas na verdade, na cabeça dele é essa pessoa que ele criou, tá? Então isso é muito incrível na obra de Fernando Pessoa, tá? E os três heterônimos que mais se destacaram foi Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, que são os três heterônimos que Fernando Pessoa criou e deu vida para eles. E normalmente no Enem, nos vestibulares, acaba caindo mais poemas e alguma coisa sobre os heterônimos de Fernando Pessoa do que sobre Fernando Pessoa ele mesmo, tá? Então, um dos grandes heterônimos de Fernando Pessoa é o Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é o mestre para Fernando Pessoa, tá? Não que eu adore o Alberto Caeiro, mas ele é o mestre que Fernando Pessoa criou, tá? Lembrando que é, não é o Fernando Pessoa, é o Alberto Caeiro, tá? Ele tem a sua vida, ele tem a sua personalidade. Alberto Caeiro é um cara simples, segundo o que Fernando Pessoa conta, ele não tem formação, ele só estudou educação primária,
mas ele tem uma criatividade que ele diz que as filosofias elas complicam a vida do ser humano. Então, ele quer pensar de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada. Ele vê o belo nas coisas menores que existem. Ele quer uma vida tranquila, tá? Então, o Fernando Pessoa, ele cria ele como se fosse o seu próprio mestre. Porque Fernando Pessoa, ele mesmo, Fernando Pessoa, ele tem uma certa crise existencial. Essa questão que ele vive lá na modernidade, esse acúmulo de informações. Então ele acaba criando esse mestre para ele que pode ensinar ele a olhar as coisas de uma forma mais simples, mais descomplicada. Então ele cria Alberto Caeiro, que é um poeta que tem vida, né? E que ele vê o belo em tudo que há de mais simples, tá? Então vocês vão perceber na poesia que eu coloquei um pedacinho lá de Alberto Caeiro no conteúdo de vocês, que ele tem muito dessa coisa, essa coisa muito forte da beleza da natureza. E nós temos também o Álvaro de Campos, que é o heterônimo que eu prefiro, tá? É o meu preferido, meu queridinho. Porque ele tem muito essa questão de trazer elementos da modernidade, né, para sua poesia. E ele vai pegar e encarar essa questão da modernidade. Eu vou encarar de frente. O que está acontecendo na nossa cidade, tá? É, então, Álvaro de Campos ele traz um olhar muito diferente do Alberto Caeiro, tá? O Alberto Caeiro é aquele cara simples do campo, tá? O Álvaro de Campos não. O Álvaro de Campos é aquela de encarar a sociedade, encarar a cidade grande, multidão, essa coisa, esse crescimento, a questão do café na época, né, as fábricas. E então é essa questão toda que Álvaro de Campos traz para sua poesia. E ele começa a questionar essas coisas, tá? Só que não é um questionamento tão tranquilo assim, é um questionamento mais pesado, um pouco mais melancólico e meio que ele parece que ele quer se retirar para entender o que está acontecendo no mundo, tá? Vocês vão perceber lá no poema que está no conteúdo de vocês, poema em linha reta, e que ele faz essa crítica de status das pessoas, dizendo que com os meus amigos tudo é maravilhoso, meus amigos fazem tudo correto, ninguém admite que tem erros. E então Álvaro de Campos coloca isso, que ele escreve mesmo assim, eu não, eu sou errado, eu faço isso, faço aquilo, mas as pessoas meio que se escondem atrás dessa imagem de pessoas corretas, né? E ele vem para colocar isso tudo à tona. E o nosso último heterônimo, então, é o Ricardo Reis. Como que era o Ricardo Reis? Ele tinha uma formação clássica, ele estudou, ele é o mais culto dos heterônimos de Fernando Pessoa, né? Mas na sua poesia ele traz elementos que falando da natureza em oposição à modernidade, tá? Ele é parecido com o Alberto Caeiro, mas ele não tem aquela essência central das coisas simples, das coisas belas, mas ele traz muito dessa coisa da natureza em oposição à transformação das cidades, tá? Ele traz elementos na poesia que faz aquela busca da sua consciência, tanto em relação à vida quanto à morte, porque todos vão morrer. Então ele traz esse questionamento, tá? E ele, apesar de ser culto, assim, ele também ele quer buscar uma vida mais simples, tá? E ao mesmo tempo que a galera do início do século XX tinha essa artificialidade da modernidade e que ficava um pouco desconfortável com
questão das inovações tecnológicas, sendo ao mesmo tempo eles eram fascinados por essa modernidade. E o Ricardo Reis, ele entende que diante disso as pessoas se tornavam uma máquina e estavam deixando de ter a essência do ser humano e sim sendo artificiais, sendo como as máquinas que estavam aí em transformação no meio das multidões. Então, para resumir, nós temos os três heterônimos do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, que é aquele cara da natureza, tranquilidade, o Álvaro de Campos, que já é o cara todo agitado, fascinado por essa questão da modernidade, e o Ricardo Reis, que é o que mais se aproxima de Alberto Caeiro, né, o nosso primeiro, porque ele também vai enaltecer a natureza nas suas obras, porém com aquela oposição perante a modernidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no meu canal. Mentira, tá? É que eu sempre quis falar isso. Brincadeira, não precisa se inscrever não. Mas qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Que eu estarei aqui para ajudar vocês. Beijo.